Olha, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que parece super simples, mas que tem um poder, sabe? Um poder de transformar o nosso dia a dia. A ideia é essa. Existe um outro modo de olhar para as coisas, e entender isso pode de verdade mudar tudo. Vamos ver o que isso significa na prática. Para começar, vamos pensar numa coisa. Quem nunca passou por isso? Estar numa situação super animadora e a pessoa do lado, vivendo a mesmíssima coisa, parece que nem tá ali. Ou o contrário, né? Um dia péssimo para um e para o outro foi só mais um dia. Como pode isso? É exatamente esse pequeno mistério que a gente vai explorar agora. E o que está no centro de tudo isso? Uma única palavra: percepção. É o jeito como a gente vê o mundo. A ideia aqui não é nenhum truque de mágica, tá? É mais como um treino, um convite para a gente ajustar as nossas lentes internas. Então, vamos entrar na primeira parte, o poder da percepção. O ponto de partida aqui é fundamental. A mudança que a gente tanto busca muitas vezes não acontece lá fora, no mundo. Ela começa aqui dentro, no jeito como a gente percebe o que acontece ao nosso redor. Olha que interessante esse esquema. A gente tem o fato, né, aquilo que aconteceu. E a gente tem o sentimento, tipo o sofrimento ou a frustração. Mas bem no meio do caminho, tem um passo que quase sempre passa batido: a interpretação. É nesse espacinho aí que tudo acontece. E aqui que está a grande virada de chave. A nossa interpretação automática, aquela primeira reação, ela não é uma sentença final. Ela é um hábito mental, algo que a gente foi construindo com o tempo. E qual a boa notícia sobre hábitos? Eles podem ser reeducados. É totalmente possível aprender a interpretar as coisas de um jeito novo. Ok, mas como é que se faz isso na prática? O primeiro passo é bem simples: criar uma pausa. Uma pequena interrupção no nosso piloto automático emocional, sabe? Aquele que reage antes mesmo da gente conseguir pensar direito. Agora, é super importante deixar uma coisa bem clara. Essa prática não é sobre forçar um pensamento positivo, não é sobre fingir que está tudo lindo quando não está, nem negar a realidade. É algo muito mais sutil e, na verdade, muito mais poderoso. É sobre ter abertura. A simples disposição de considerar que a nossa primeira leitura de uma situação talvez não seja a única que existe. E o que dispara essa abertura? É uma frasezinha interna, quase um mantra pessoal. Simplesmente dizer para si: talvez exista outra forma de ver isso. Só isso. Essa frase, dita internamente, já cria um respiro, um espacinho que desliga aquele modo de reação instantânea. Certo, entendemos a ideia. Mas como a gente pratica essa tal de abertura? Como é que se transforma essa teoria em uma ferramenta útil para o dia a dia? É bem mais simples do que parece. Pensa assim: durante o dia, quando alguma coisa incomodar, uma fala, uma mensagem, sei lá, até uma lembrança chata, o exercício é este. Primeiro, só perceba o incômodo. Segundo, diga para si lá dentro: existe um outro modo de olhar para isto. E terceiro, respire. Só isso. Não precisa forçar uma solução ou uma nova resposta. O objetivo é só abrir uma fresta, e isso, por si só, já alivia a pressão imediata. Agora, para quem quiser ir um pouco mais fundo, tem uma sugestão de uma prática mais, digamos, dedicada. Tirar uns minutinhos de manhã e à noite para fazer o seguinte. Primeiro, observar o mundo ao redor, os objetos, os sons, como se fosse uma câmera filmando tudo bem neutra. Depois, virar essa câmera para dentro e observar os próprios pensamentos, sem brigar com eles, sem se agarrar a eles, só perceber que eles vêm e vão. E o efeito psicológico disso tudo? Nossa, é muito poderoso. Essa prática tira a gente de um lugar de pura reação automática e nos coloca num lugar de escolha consciente. É uma mudança de papel, sabe? Em vez de ser o personagem que está ali no meio da tempestade da emoção, sendo levado para todo lado, a gente passa a ser quem observa a tempestade. E quando se observa, não se é mais arrastado por ela. E sem ser arrastado, é possível escolher o que fazer. Isso leva a decisões mais claras e relacionamentos bem mais saudáveis. Então, o fluxo é este. É uma corrente do bem, digamos assim. Começa com uma percepção mais consciente, que leva a uma emoção mais regulada e, no fim das contas, resulta numa resposta mais livre, mais autêntica. É o caminho para sair da prisão da reatividade. Bem, estamos chegando na reta final e o convite de toda essa nossa conversa é, no fundo, bem simples e direto. A proposta é levar esta frase para o bolso, para a vida. Não acreditar de cara que o nosso primeiro olhar, a nossa primeira reação é a verdade absoluta. Quando a frustração bater, quando a irritação aparecer, vale a pena lembrar da frase e repetir internamente: existe um outro modo de olhar para isto. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Muitas vezes a gente fica esperando que as coisas lá fora mudem para a gente finalmente sentir um pouco de paz, né? Mas
E se a paz não estiver lá fora? Talvez ela esteja na nossa capacidade de mudar a forma como a gente olha para tudo.